Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de psicanálise. E nós vamos falar sobre Freud mais uma vez. Vamos falar sobre um artigo que Freud escreveu. Está num conjunto lá de artigos sobre técnicas, né? Talvez o mais lido aí seja Repetir, Recordar, Repetir, Elaborar, que nós já temos aqui no canal também. Mas hoje nós vamos ter uma aula sobre mais um artigo sobre técnica, que é o uso da interpretação de sonhos na psicanálise. Para quem não conhece, para quem está chegando agora, nossa metodologia é o mapa mental. Deixa eu baixar aqui para você ver o que a gente vai estudar na aula de hoje, tá? Então a nossa metodologia é essa, inclusive até se você quiser aprender a estudar utilizando o mapa mental, a gente tem uma área de membros aí com aulas que serão disponibilizadas para você. Tem um link aqui abaixo. Você pode clicar e procurar informações lá, tá? Sobre esse treinamento que é Mapa Mental para Estudantes. E aí você pode estudar, obviamente, psicanálise, psicologia e tudo que você estiver estudando. É uma metodologia, na verdade, que ajuda a gente a compreender, tá? Não só compreender, como também fixar melhor o conteúdo, né? Então vamos aqui falar, deixa eu ajustar o mapa mental aqui, para quem estiver no celular conseguir ver, né? Então vamos lá. Os dados gerais desse texto, né, o uso da interpretação de sonhos na psicanálise. Esse texto ele tem data de publicação em 1911. Ele foi publicado primeiramente na Folha Central da Psicanálise, que era uma revista, né, uma revista científica. E qual seria o objetivo de Freud aqui com esse artigo, né? O objetivo dele principal seria alertar analistas, né, ou psicanalistas, principalmente os iniciantes, sobre a melhor forma de utilizar a interpretação de sonhos, né, como forma de acessar o conteúdo recalcado inconsciente do analisando. Qual seria a melhor forma? Você vai entender o porquê que Freud está com essa preocupação aqui, né? Levando em consideração que nós vamos dividir aqui por páginas, e a nossa edição que nós estamos utilizando é a edição da Companhia das Letras, né, volume 10, Obras Completas de Freud, ok? Então vamos lá para o nosso mapa mental, falar aqui primeiramente, né, da página 123 e 124. Que utilização da arte da interpretação de sonhos se deve fazer nos tratamentos psicanalíticos? Então isso é uma pergunta que Freud começa, inclusive, até questionando, né, ele começa refletindo sobre isso nesse artigo. Qual é a utilização ideal da arte da interpretação de sonhos que deve ser feita nos tratamentos psicanalíticos, né? E ele começa, aqui nós vamos considerar as questões mais importantes aqui dessas páginas, né? Ele chega a dizer que quem chega à prática da psicanálise a partir da interpretação de sonhos costuma manter o interesse pelo conteúdo dos sonhos, tentando sempre buscar interpretações mais completas possíveis. Aqui ele já começa a denunciar um problema que ele estava notando já desde 1911, que é o seguinte: o camarada ele tem conhecimento da psicanálise através da interpretação de sonhos, e a partir desse momento ele tem uma tendência, quando ele vira psicanalista, ele tem uma tendência a focar demais na interpretação de sonhos. E não só focar demais, como ele também tem uma tendência a se fixar muito, tentando sugar o máximo daquele conteúdo, daquele sonho, sabe? E você vai entender o porquê que Freud rejeita essa ideia, ele critica essa ideia aqui nesse texto. Outra consideração interessante existem atendimentos em que o paciente, logo de início, apresenta conteúdos muito adequados para se introduzir as primeiras explicações, mas não tardam a surgir sonhos tão obscuros que a sua interpretação não pode ser consumada no limitado período de uma sessão. Isso é o que Freud está tentando responder, na verdade, aqui na frente, né? Vamos voltar um pouquinho. Ele começa primeiro perguntando qual é a utilização ideal, né, da arte de interpretar sonhos dentro do tratamento da psicanálise. Ele começa fazendo observação também, dizendo que quem chega geralmente na psicanálise, quem chega à prática psicanalítica a partir da interpretação de sonhos, geralmente costuma manter um interesse nesse viés aí da interpretação de sonhos. Mas ele também começa falando o seguinte, que existem atendimentos em que o paciente chega com um sonho para você, e você vai fazer uma interpretação e, de certa forma, você vê que os conteúdos eles estão muito adequados ali para você introduzir as primeiras explicações para o paciente. Mas, quando você começa fazendo isso, você vai percebendo que, à medida que o tempo vai passando, os sonhos vão se tornando muito obscuros, né? E a interpretação
ela não pode ser consumada no limite da sessão, no limite de tempo da sessão. E a gente vai entender nesse artigo aqui, fica com a gente até o fim, porque você vai entender o porquê que isso acontece também, né? Freud vai falar que isso é uma questão de resistência, e daqui a pouco a gente chega lá. Nessa situação, o analista possivelmente se verá inclinado a prorrogar a tentativa de interpretação do sonho obscuro para outras sessões, quando o paciente o trará novos conteúdos oníricos. Aqui começa a primeira crítica de Freud, porque quando ele fala o seguinte, olha, você vai começar com a interpretação de sonhos, é muito normal que um paciente chegue para você com um determinado conteúdo, um sonho, né, um conteúdo onírico, e na verdade esse conteúdo manifesto que ele está te apresentando, você vai conseguir interpretar com uma certa facilidade, mas não vai demorar muito até que ele chegue com um conteúdo tão obscuro, manifesto, que vai ser cada vez mais difícil para você, e você não vai conseguir fazer isso no limite de uma sessão, por exemplo. Então o que é que vai acontecer? Você vai começar a se ver inclinado a tentar levar o conteúdo desse sonho para a próxima sessão. Só que aí você já vai começar a misturar as coisas, porque daqui para a próxima sessão o paciente já vai ter mais conteúdos oníricos para trazer, né? E ele chega a dizer também que existem resistências, né? Há resistências que tomam a seguinte forma. Presta atenção nisso aqui, que para quem trabalha com psicanálise isso aqui é muito interessante. Existe uma resistência que se apresenta da seguinte forma. Apresentam-se em forma de conteúdo rico, ou seja, um conteúdo que é um conteúdo manifesto, que você percebe que tem muito do conteúdo latente por trás e dá para você fazer a sua interpretação com uma certa facilidade, com uma considerável e relativa facilidade. Então eles se apresentam em forma de conteúdo rico, mas com significados pobres. E não há progresso do paciente na compreensão deles. Aqui está uma questão. Porque você vai ver que o paciente, por exemplo, ele chega lembrando de vários detalhes, e quando você se depara com esses detalhes, você fala, não, aqui deve ter um significado, eu vou buscar isso aqui, mas me fala mais sobre esse sonho. Quando na verdade você passa um tempo muito grande tentando entender o conteúdo daquele sonho que parece rico, mas na verdade os significados, ou seja, o conteúdo manifesto. Uma outra forma de falar é que Freud está dizendo aqui que o conteúdo manifesto é muito rico, cheio de detalhes, mas o conteúdo latente é muito pobre. Então, com significados pobres, né, o significado por trás daquele conteúdo que foi manifestado no sonho. E não há progresso do paciente na compreensão deles. E Freud vai dizer que essa abundância de material onírico sem significado pode ser uma forma de resistência do indivíduo. Então, veja bem, inconscientemente, o indivíduo, como forma de resistência, percebendo-se ele no tratamento psicanalítico, ele pode justamente chegar a produzir sonhos. Isso, obviamente, ele não vai planejar isso, mas ele pode chegar a produzir sonhos em que, de certa forma, o conteúdo manifesto seja muito rico, mas o conteúdo latente seja sem significados. E aí, essa abundância de material onírico manifesto sem significado pode ser interpretado como uma forma de resistência do indivíduo, tá? É preciso você considerar isso. Por isso, então, Freud está defendendo a ideia, ele está refletindo aqui, né, no início, né? Mas ele defende a ideia de que você não deve perder muito tempo com a questão dos sonhos no tratamento psicanalítico, né? Vamos entender como é que ele chega a essa conclusão, considerando as partes mais importantes aqui. Ele diz também que para o tratamento é de maior importância conhecer a todo momento a superfície psíquica do paciente, estar a par dos complexos, no caso aqui ele está falando também da questão do complexo de Édipo, né, principalmente na verdade, e das resistências, né, que então foram nele ativados, e de reação consciente a eles que governará sua conduta. O que ele termina, na verdade, nessa página aqui, que é a página, se não me engano, 124, isso mesmo, ele termina, na verdade, dizendo o seguinte, olha só, você está muito preso, muitas vezes, à questão do sonho, né, de entender o conteúdo manifesto do sonho, mas, na verdade, aquele conteúdo latente, aquela resistência, aquele conteúdo recalcado, ele vai acabar aparecendo de outra forma. Então, cuidado para o sonho não virar um produto da análise em si, né? Ele chega a falar isso em outro momento também. O ideal aqui é que você entenda que é de maior importância você conhecer a superfície psíquica do paciente, como é que é a configuração psíquica dele, a subjetividade do paciente, você está ciente cada vez mais dos complexos desse paciente e você está
tornando consciente para o paciente aquilo que é a resistência dele, né, do conteúdo inconsciente recalcado. Então, é importante você entender que o ponto principal da análise é justamente essa, e não a interpretação de sonhos propriamente dito. Ou seja, se o sonho ele consegue te trazer um material onírico que dê para você entender o conteúdo recalcado do cliente, do paciente, no caso, dê para você entender, por exemplo, a questão das resistências desse paciente, então tudo bem, você encontrou um material bom para trabalhar. Mas se não der para interpretar, então não fique muito fixado nisso. É isso que Freud está tentando dizer aqui o texto todo, tá? Então, considerando aqui nas páginas seguintes, né? Ele faz uma pergunta que é o seguinte: como agir, então, com a interpretação de sonhos na análise? Como é que a gente pode agir com a interpretação de sonhos, né? Ele vai dar alguns pontos aqui principais. Obviamente aqui a gente está parafraseando Freud. Ele vai dizer que o analista deve se contentar a analisar o que é possível em uma sessão. Não fique jogando um sonho de uma sessão para outra. Esse é o primeiro ponto, né? Ele continua dizendo que o analista não deve ver como perda aquilo que ele não conheceu sobre o sonho. Então você está lá numa sessão e o seu paciente, o seu analisando, ele vem trazer um conteúdo e você conseguiu decifrar até um momento X. A partir dali terminou a sessão. Então não fique se culpando porque você vai considerar como perda, porque você não conseguiu interpretar o sonho como um todo, e muitas vezes o analisando ele faz essa pressão em você. O paciente ele faz a pressão querendo saber a todo custo o que significa aquilo que aconteceu, e você tem que também conscientizar o analisando, o paciente, de que às vezes não é possível você decifrar isso, né? E aí Freud continua dizendo que na próxima análise deve-se abordar o conteúdo que primeiro vem à cabeça do paciente. Então, deixa essa ideia de lado, por exemplo, do conteúdo que você não conseguiu decifrar do sonho anterior. Quando chegar na próxima sessão, comece com a análise abordando o conteúdo que vem primeiro na cabeça do paciente e não direcione para o sonho anterior, né? O analista deve buscar a interpretação de um novo sonho a partir da demanda apresentada pelo analisando, e deve renunciar à interpretação de um sonho demasiado amplo e difuso. Então ele continua completando aqui, né, deixando claro essa ideia de que, olha, esquece aquele sonho, interpreta tudo que você conseguiu interpretar e na próxima sessão trabalhe o que o seu paciente vai trazer, o seu analisando vai trazer, tá? Se ele trouxer a questão do sonho, ótimo. O novo sonho, ótimo. O sonho anterior, procura saber o porquê que ele está querendo saber aquele sonho anterior, porque isso pode ser material de trabalho também. Mas você, enquanto analista, não foca nisso, tá? E ele faz um alerta importante que é: caso o analista apresente um interesse especial focado na interpretação de sonhos, eu não estou falando aqui de analisando, não estou falando de paciente, eu estou falando de analista. No caso, Freud estava falando sobre analista. Então ele disse, eu vou repetir: caso o analista, o psicanalista, apresente um interesse especial focado na interpretação de sonhos, o mecanismo de resistência do analisando pode não produzir mais sonhos, provocando um esgotamento dos conteúdos oníricos. Você percebe que aqui em cima a gente falou sobre uma outra resistência, né? Isso aqui é uma forma de resistência que é o seu analisando apresentar um conteúdo muito rico, manifesto, mas um conteúdo latente e pobre. Tá? Isso é uma forma de resistência do indivíduo. Aqui Freud já apresenta uma outra forma de resistência, que é quando o psicanalista ele se mantém muito focado na interpretação de sonhos, a psique do analisando pode provocar um mecanismo de resistência nele mesmo para não produzir mais sonhos, provocando o esgotamento dos conteúdos oníricos. Inclusive me perguntaram um dia desse: Marisson, eu passei um tempo sem sonhar, né? Passei mais ou menos assim, sei lá, uns 2 a 3 meses sem sonhar, a pessoa me falou. O que significa isso, né? Por que eu não sonhava? Na verdade, não é que a pessoa não sonhava, eu não entendo dessa forma, mas a partir de diversos textos de Freud, inclusive até o próprio livro Interpretação de Sonhos de 1900, eu entendo que, na verdade, o conteúdo que aquela pessoa estava sonhando era um conteúdo tão denso que ela não conseguia lembrar. O mecanismo de resistência fazia com que ela esquecesse logo no início do dia. Então ela tinha a sensação de que não estava sonhando, quando na verdade estava, mas era um conteúdo que realmente ela não estava preparada para dar conta, né? Então vamos lá. Continuando aqui,
Freud diz que não se renuncia a um material valioso para a revelação do inconsciente ao adotar tais restrições na interpretação dos sonhos. Isso é uma pergunta, tá? Então, ele está fazendo aqui uma pergunta que ele está refletindo junto com o leitor. E ele está dizendo assim, ele está se colocando no lugar do leitor e como se o leitor estivesse perguntando assim, mas vem cá, se eu abrir mão dessa interpretação de sonhos, eu não vou renunciar a um conteúdo muito valioso, né, para a revelação do inconsciente? Por que eu devo deixar, abrir mão do que eu não consigo interpretar nos sonhos? Eu não estaria renunciando a um conteúdo muito valioso? Então, ele vai dizer que a completa interpretação de um sonho desses, no caso de um sonho desses, né, que você está tentando analisar, coincide justamente com a realização de toda análise. Na verdade, o que Freud quer dizer é, deixa eu ler o restante que a gente vai entender melhor, né? Por isso, devemos nos dar por satisfeitos se na tentativa de interpretação percebemos um único conteúdo patogênico. Se você está interpretando um sonho lá e você descobriu algo, você percebeu algo, você interpretou algo, chegou ao conteúdo latente em alguma situação, então você saiu do conteúdo manifesto, né? E você chegou ao conteúdo latente, você conscientizou o paciente disso, vocês refletiram juntos, o seu analisando, na verdade, ele percebe que realmente tem um sentido naquilo que você está propondo. Você identificou ali um conteúdo patogênico e se dê por satisfeito nisso, não fique perdendo muito tempo. Porque, na verdade, ele diz que a completa interpretação de um sonho desses coincide justamente com a realização de toda a análise. Então, em outras palavras, Freud está dizendo, de um jeito ou de outro, esse paciente ele vai trazer esse conteúdo de outra forma. Inclusive, ele chega a falar isso aqui embaixo, né? Ele diz o seguinte: nada perdemos ao interromper a interpretação de um sonho mais antigo para nos dirigirmos a mais um recente, pois os conteúdos patogênicos e recalcados são os mesmos, manifestados de formas diferentes. Então, ok, vamos lá. A pessoa tem uma relação mal resolvida, sei lá, vamos colocar aqui uma questão de um recalque, de um certo trauma, pronto. A pessoa tem um abandono, uma sensação de abandono na infância, né? Viveu situações de abandono e ela tem isso muito forte nela, um conteúdo patogênico, digamos assim. Então ela vai trazendo um determinado sonho, uma situação que pode não ser identificado, mas que no fundo, se fosse investigado, significaria justamente a questão do desejo de um acolhimento que não teve na infância. Esse é um ponto. Freud vai dizer, se você não conseguir chegar a determinada interpretação por causa de um sonho, não se prenda a ele, porque esse conteúdo, na verdade, ele, como ele não foi trazido à consciência, não foi interpretado, ele vai se apresentar em outros sonhos. Conteúdos patogênicos e recalcados são os mesmos, manifestados de formas diferentes em outros sonhos, em sonhos mais recentes. Então, no fundo, você vai acabar encontrando, decifrando sempre aquele sonho que você acha que não conseguiu decifrar, porque outros sonhos vão trazer aquele conteúdo que você não conseguiu alcançar. Todo desejo que hoje dá origem a um sonho retornará em um outro sonho, na medida em que não seja entendido e subtraído à dominação do inconsciente. Foi isso que a gente acabou de falar. O conteúdo recalcado, inconsciente. O Freud está falando muito de desejo aqui, porque ele não chegou ainda no período, a gente está em 1911, ele não chegou ainda no período além do princípio do prazer, né? Então a gente precisa considerar isso. Mas ele está falando aqui da questão do sonho, na verdade, dar origem, né? O desejo dá origem a um determinado sonho, e, de certa forma, se você não consegue decifrar aquilo ali, em outro sonho você vai conseguir decifrar, porque ele vai aparecer... porque ele não foi trazido à consciência, ele não foi compreendido, ele não foi subtraído à dominação do inconsciente, e por não ter tomado a consciência daquele conteúdo, ele vai aparecer em outro sonho, ele vai chegar em outro sonho de uma forma diferente, e aí você vai ter a oportunidade de realmente decifrar isso, né? O melhor caminho para completar a interpretação de um sonho é deixá-lo e nos dedicarmos ao novo sonho, que por sua vez abriga o mesmo material em forma talvez mais acessível. Isso aqui não precisa de explicação, porque a gente já explicou agora, né? É exatamente isso que a gente falou antes com outras palavras. Mas vamos entender aqui
que nós estamos no final dessa aula e eu fiz um resumão aqui de 4 páginas só, né? 4 páginas muito rápidas, esse resumão aqui. Freud vai dizer que, no final desse texto, né, ele defende que a interpretação de sonhos não seja praticada como uma forma de arte em si mesma, tá? Foi exatamente isso que a gente estava falando anteriormente, que Freud fala. Ele vai reforçar a ideia de que você tem uma função ali, que a sua função final não é a interpretação de sonhos, mas a interpretação de sonhos podendo ser utilizada como um meio para se chegar ao conteúdo recalcado inconsciente. Cuidado para você não tornar a interpretação de sonhos uma prática como uma arte em si mesma, tá? Ele vai dizer também que quanto mais o paciente aprende como interpretar sonhos, porque o paciente vai aprendendo, vai pegando essa lógica dos sonhos, essa linguagem dos sonhos, mais obscuros serão os mesmos. Ele faz essa observação. Para quem faz interpretação dos próprios sonhos já sabe disso, né? É cada vez mais difícil realmente você interpretar os seus sonhos, porque vão aparecendo mais conteúdos, vão nascendo outros conteúdos e é como se a sua psique já entendesse que você mesmo pegou a lógica da linguagem dela e modificasse essa linguagem, né? E tornasse essa linguagem um pouco mais difícil. Freud desaconselha o analista a incentivar o paciente a escrever os seus sonhos. Isso perturba o sono dos pacientes, Freud vai defender isso, e o resultado é o mesmo que se tem se o sonho não tivesse sido escrito. Na verdade, isso aqui é uma questão que a gente precisa ressaltar, que tem analistas que gostam de pedir para o seu paciente escrever os seus sonhos. Freud vai entender aqui nesse momento, pelo menos, que isso não é legal, porque ele vai entender que isso pode atrapalhar o sono do seu paciente, consequentemente atrapalhando o sono, o seu paciente vai permanecer mais tempo no estado de vigília e não vai produzir mais sonhos, né? E o resultado, na verdade, acaba sendo o mesmo que se tem se o sonho não tivesse sido escrito, porque é isso que a gente está falando, que Freud está falando desde o início, que é tipo assim, não perde muito tempo com os sonhos, porque esse conteúdo que está nesse sonho, que você está perdendo tempo, ele vai vir ou em outros sonhos, ou em forma de xistes, ou em forma de atos falhos, e por aí vai. E no final, ele chama a atenção, no final do artigo dele, ele chama a atenção aos sonhos, o que ele vai chamar de sonhos confirmadores, ou sonhos que seguem atrás. O que é que ele chama de sonhos confirmadores, né? Isso aqui é muito sutil, porque ele vai dizer o seguinte: esses sonhos confirmadores, eles são facilmente acessíveis à interpretação e a sua tradução resulta apenas no que o tratamento já inferia do material diurno dos últimos dias. Os sonhos, na verdade, devem correr adiante da terapia. Vamos lá, deixa eu explicar isso aqui, porque é justamente a parte final. Freud acaba o texto dele, o artigo dele, falando sobre isso, né? Vamos supor que você está numa consulta durante o dia e o seu paciente ele traz uma determinada demanda e vocês começam a entender aquela demanda, buscar o significado daquela demanda, levando em consideração que esse conteúdo que ele está trazendo não necessariamente fala sobre sonhos, né? Por exemplo, ele está lá na associação livre e aí ele comete um ato falho, por exemplo. Aí você começa a trabalhar essa questão do ato falho dele, tentar entender. O perigo é, quando na próxima sessão, ele chegar com conteúdo de um sonho e disser assim para você: olha, eu tive um sonho que foi justamente a confirmação daquilo que a gente falou na sessão anterior. Porque esse meu sonho, ele me confirmou isso e tal e tal. Então, quando na verdade esse sonho é que ele vai chamar de sonhos confirmadores ou sonhos que seguem atrás, ele vai dizer que esse sonho segue atrás da análise. Você, enquanto analista, fez a análise, né, convidou o analisando para refletir sobre isso, ele realmente concorda, isso aconteceu, houve um ato falho, esse ato falho quer dizer exatamente isso, e o que acontece na outra sessão, chega o seu paciente dizendo que sonhou, e esse sonho confirmou que realmente era um ato falho que queria dizer aquilo. Ele vai pedir para desconsiderar esse tipo de sonho, porque ele vai dizer que o sonho, na verdade, ele deve correr adiante da terapia, ou seja, ele deve estar na frente do processo.
Então, o sonho, na verdade, é que deve trazer um conteúdo novo e não ser confirmador daquilo que foi proposto na análise anterior, né? Então, o Freud termina falando sobre isso, porque ele está percebendo que ele precisa ter cuidado para esclarecer algumas coisas que não foram esclarecidas lá em 1900, né? E aqui em 1911 ele está com uma experiência muito maior, inclusive tempo de estudo muito maior, né? Então, espero que você tenha gostado da nossa aula. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações. Nós temos aqui um conteúdo muito interessante de interpretação de sonhos, né? É tipo um mini curso gratuito. Clica no link abaixo aqui que você também vai ser direcionado para os nossos cursos. Agora mesmo nós estamos gravando Psicopatologia da Vida Cotidiana, onde nós vamos esmiuçar completamente esse livro de Freud. Você vai entender tudo que tem nesse livro de Freud, que é um dos mais importantes aí da psicanálise, um dos mais importantes de Freud também, né, sobre a psicopatologia da vida cotidiana de 1901. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações. Um forte abraço e até a próxima aula.